Almada FM. A rádio do Concelho de Vieira do Minho. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Boa tarde, estamos na Quadra Pascal. Páscoa, como se sabe, é uma época ou quadra do ano marcante para o cristianismo. Celebra-se com rituais de séculos um dos grandes dogmas da Igreja Católica: a paixão, morte e ressurreição de Cristo e o seu significado. A celebração de Pascal acontece em todo o universo cristão. Entre nós, tem grande expressão na capital do distrito, Braga, com as solenidades da Semana Santa, que são também um cartaz turístico da cidade e da região. Por esse motivo, o Turismo do Porto e Norte integra a comissão organizadora, além da Associação Comercial de Braga. O programa integra espetáculos, como a encenação da Via Sacra, o Botar das Almas, o do Cancioneiro Popular, a Festa da Senhora das Dores e concertos na Igreja do Hospital da Misericórdia e ainda visita dos Passos e, durante a semana, visitas guiadas a igrejas como a de São Vítor, Senhora Branca e Guadalupe. Este domingo 14 acontece desde as 11 horas a bênção e procissão dos Passos, o cortejo bíblico na quinta, dia 17, a procissão do Ecce Homo no dia 18 e a procissão do Enterro do Senhor no dia de sexta-feira, dia 18, e também em 26 de abril o concerto de Teresa Salgueiro. Braga assume-se como a capital do turismo religioso. A Quaresma e a Páscoa são vividas desde tempos imemoriais com uma intensidade e espiritualidade ímpares na cidade de Braga. Desde setembro último, a Comissão da Quaresma e Solenidades vem preparando um programa que apresenta publicamente e que, partindo da centralidade das celebrações religiosas, procura oferecer um vasto leque de outros eventos culturais e sociais, como diz a Comissão Organizadora na apresentação deste ano. As suas origens exatas são desconhecidas, entronca, segundo alguns, certamente, numa tradição multissecular inspirada, porventura, no manuscrito de uma mulher do século IV, que era provavelmente da romana Bracara Augusta, hoje cidade de Braga, como se sabe, e a Semana Santa continua uma tradição que vem, pelo menos, do século XVI, com desenvolvimentos e variações no decurso do tempo, tendo sido enriquecida com elementos inovadores e exclusivos e, no plano litúrgico, conservando diversos elementos próprios do chamado rito bracarenses, único no mundo. É este património material que as entidades que integram a Comissão da Quaresma e Solenidades da Semana Santa de Braga pretendem ver reconhecidas pela Unesco de interesse universal. No nosso concelho, a freguesia de Mosteiro, com o sermão do encontro no dia de hoje, dia de Ramos e Vieira, e também Parada de Burro, especialmente, são das freguesias onde nesta Semana Pascal se realiza um dos momentos de celebração, a Via Sacra, e que culmina no domingo com a visita do Compasso. É assim pretexto para que falemos, como fazemos anualmente, da Páscoa, do seu significado e dos seus ritos e também o que lhe está associado, a fé, mas também a gastronomia, a pastelaria e o turismo. Convidamos e temos em estúdio o Padre Albano Costa, arcipreste de Vieira do Minho, a professora Fernanda Rocha, José Manuel Marcos Fernandes, também professor universitário, e Manuel Prazeres, empresário de pastelaria. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Padre Albano, é de facto um dos grandes momentos da Igreja. Exatamente. É, digamos assim, o momento mais forte do cristianismo. Este Domingo de Ramos é o domingo da aclamação de Cristo, Hosanna, Hosanna, ao Filho de David, bendito que vem em nome do Senhor. Depois é o Evangelho maior do ano, o Evangelho da Paixão, que muitas vezes tem 3 ou 4 pessoas a declamar. No fundo, um Evangelho que será repetido também em Sexta-feira Santa. E, no fundo, vemos, por um lado, Cristo a ser aclamado e depois Cristo a ser condenado e a morrer por nós. No fundo, também dando exemplo daquilo que acontece na nossa vida, não é? Há momentos em que realmente todos nos aclamam e há momentos em que todos nos condenam. Mas no caso particular, porque Cristo era também, segundo alguns, um resistente da ocupação romana.
Cristo, sobretudo, Como eram os hebreus nessa altura. sim, ainda hoje lia, sobretudo Cristo é um coerente. Coerência de Cristo no amor ao próximo, em não querer nada para ele, em não se vingar daqueles que o trataram mal. No fundo, Cristo representa a vitória do amor. E, sobretudo, o grande dão da Páscoa é a transformação interior do homem. Só pelo amor é que essa transformação acontece. Claro que é verdade que para nós a Páscoa é a maior festa do ano, é a festa da vida. Cristo nasceu para ressuscitar, Cristo nasceu para dar a sua vida por amor por cada um de nós. E sabemos que para o cristão, em todas as Eucaristias, nós estamos realmente a celebrar a nossa Páscoa. Fernando, há também uma parte nesta quadra, há também uma parte que se liga, digamos, ao culto da natureza. Sim. Daí algumas das simbologias da ocasião. Estamos também na primavera. Também, exatamente. Boa tarde a todos, boa tarde a toda a gente que nos está a ouvir deste Conselho e toda a gente em geral. Essencialmente uma palavra para todos os nossos portugueses espalhados pelo mundo que acompanham sempre e vivamente a nossa vida aqui por Portugal, aqui mais pelo continente. Então eu vou falar um pouquinho sobre os significados da Páscoa. Na análise que eu fiz, que tenho vindo a fazer, de facto a Páscoa é um conceito muito longínquo. Há quem liga o conceito da Páscoa aos sírios e então significa para eles o ser feliz e o estar alegre. Designaria então ser festa de júbilo por excelência. E o que adquiriu no hebraico bíblico saltar, passar adiante. Primitivamente a Páscoa designaria uma dança, um ritual, e aplicar-se-ia também ao ter uma passagem do Sol pela constelação do Carneiro ou da Lua para o seu zénite. E do inverno para a primavera. E do inverno para a primavera, porque estamos no equinócio da primavera. Portanto, a Páscoa era celebrada pelos judeus antes do nascimento de Cristo. Era festejada como dia da liberdade e após anos da escravidão no Egito. Podemos ver outro conceito, apesar de ter sempre um significado incerto, tudo leva a crer que a etimologia da Páscoa é de uma incerteza enorme. Alguns investigadores ligam o conceito com a raiz no Egito. E nesse caso significaria golpe, ferida, sacrifício do cordeiro, daí o sacrifício dos cordeiros, cordeiro pascal. Seria a festa dos pastores nómadas das tribos semitas. Era a festa das primícias dos pastores. Os pastores ofereciam à divindade os cordeirinhos, muito provavelmente com o objetivo de afastarem as doenças ou os malefícios sobre a família ou sobre os rebanhos. Na Bíblia não é apresentado este aspecto de magia, embora acentue a dependência de Javé. Na origem pagã é muito interessante também este significado da Páscoa. Está contida nos rituais pagãos a deusa da primavera. Organizavam festivais que celebravam no início da primavera para, no fundo, prestarem culto à deusa que adoravam, à deusa primavera. O nome da deusa foi evoluindo tanto na língua inglesa como na alemã e chegou até nós a palavra Páscoa. Páscoa flores, Páscoa tiaras na cabeça, arranjos por todo o vestuário. No fundo, a nossa festa da flor, a nossa Páscoa quando nós decoramos as nossas casas com tanta alegria, com tanta natureza, com tanto florido. Para os cristãos, a civilização cristã, a palavra Páscoa tem origem na palavra hebraico passaelo. Significa passagem, pois celebra o renascimento de Jesus Cristo e a sua ascensão ao céu 2 dias depois da sua morte.
neste caso, Sexta-feira Santa. E como se dizia em relação, como se dizia inicialmente relativamente ao Padre Albano, é o grande dogma da Igreja, é a vitória Sim, da a Páscoa é da uma das vida grandes sobre a festas morte. da Igreja. É uma festa de amor, revelado em tudo aquilo que anda à volta daquela, no fundo, daquela história de morte, de sacrifício. Vemos ali uma história de amor contida no amor de Jesus, de Cristo, de todos nós. Para salvar, no fundo, o homem, Jesus morre na cruz. E também há outros amores ali revelados. Vemos, por exemplo, a imagem da mãe que começa ali a surgir. São os cristãos que introduzem a Nossa Senhora. Aquela mãe que está ali, que não larga o espaço. Aquela outra mulher que é muitas vezes condenada pela sociedade, mas que ali representa a Maria Madalena, que não deixa a cruz e Jesus naquela dor. São dois elementos do feminino ali, no fundo, afetas ao amor feminino, à sensibilidade. Portanto, a Páscoa é efetivamente a principal festa cristã, em que a ressurreição vence a morte. E é, portanto, essencialmente um facto de esperança, um facto de verdadeiro amor e daquilo que nós podemos fazer ou de que o bem pode sobrepor-se ao mal. José Marques, esta é a leitura mais próxima, digamos, daquilo que diria o Padre Albano. Muito boa tarde a todos. Eu desejo aos presentes e aos ausentes antecipadamente uma Páscoa feliz, independentemente do que possa significar Páscoa feliz para cada um de nós e para os nossos ouvintes. O nosso digníssimo arcipreste, o Sr. Padre Albano, começou por assinalar a importância da Páscoa na fé, na vida cristã e na nossa tradição. De facto, a Páscoa, eu diria, a par do Natal, mas já direi porque é que a Páscoa e o Natal são, de facto, duas festas centrais. E familiares, sobretudo. E familiar, sim, neste sentido também. Mas recordo-me que o Papa Francisco disse que até aos 15 anos pensava que a festa mais importante do cristianismo era o Natal, até aos 15 anos. E depois dos 15 anos mudou de opinião e reconheceu que a festa mais importante do cristianismo é a Páscoa. E, de facto... Já tivemos aqui essa visão, enfim, sem tirar importância à visão do Papa Francisco, com anos, também nesta mesa, de um homem da freguesia de Roças. De um cristão, naturalmente, da freguesia de Roças. Que, de facto, considerava que a Páscoa era diferente do Natal e mais alegre ainda que o Natal. Sim. De facto, é evidente que não poderia haver Páscoa sem o Natal, isto é, não poderia haver a redenção da humanidade se, primeiramente, não tivesse havido a encarnação, não é, do Filho de Deus. Seria um final sem princípio. Exatamente, exatamente. Mas não há dúvida de que a consumação, digamos, do mistério cristão, a consumação desse mistério dá-se na Páscoa, não é? No acontecimento da morte e da ressurreição de Cristo. Portanto, não há dúvida que, como foi dito, que é uma festa, e o José Luís também disse isto, que é uma festa marcante para o cristianismo, mas não só, como acabámos de ouvir a doutora Fernanda, a dizer que, de facto, a Páscoa é uma festa universal. De tal maneira que hindus, por exemplo, consideram, hindus e celtas, consideram o ovo de Páscoa como o ovo cósmico, não é? Exatamente. Portanto, seria uma festa cósmica. Tem um sentido cósmico.
e da natureza, como a doutora Fernanda disse. Mas, portanto, não é uma festa unicamente, exclusivamente cristã, mas digamos que é uma festa pagã, é uma festa judaica e é uma festa cristã. Claro que a nós, e como foi dito muito bem pela doutora Fernanda, digamos, remontando ao significado da palavra Páscoa em aramaico, acho que Pesach ou qualquer coisa, significava de facto ir mais além, passar além. E de facto esta ideia está muito presente na história do povo bíblico, não é verdade? Porque é evidente, eu penso que todos sabemos que para os judeus a Páscoa significava libertação. Libertação. Esta palavra libertação é uma ideia muito, muito forte na Páscoa, da libertação. E se me permitem, já para, enfim, ilustrar esta intervenção com uma recordação, é que em 1974 celebramos o 25 de Abril e eu recordo-me perfeitamente andando pelas ruas de Lisboa no dia 25 de Abril. A Páscoa tinha sido no dia 14 de Abril também. Exatamente, de Abril. E então era interessante a aproximação que muita gente, provável, claro, a maior parte cristã, fazia entre os dois acontecimentos. O acontecimento do 25 de Abril e o acontecimento da Páscoa. Ambos têm a libertação como significado. E então era interessante que, de facto, havia aquela sensação e aquele sentimento de libertação. Eu também devo reconhecer que foi nesse ano que senti mais pude experienciar esta ideia da libertação. Nós agora sabemos o que é uma libertação. Claro, relativamente ao 25 de Abril, o que era a experiência de uma libertação cívica, de uma libertação política, mas associando à outra ideia, bem mais, digamos, profunda e transcendente, que é a ideia da libertação espiritual. Portanto, esta ideia, e acho que é o essencial da Páscoa cristã, da fé cristã, é esta ideia de libertação interior, da libertação espiritual. Isto leva-me para outra questão, que é um receio, um risco que eu acho que corremos todos, é de celebrar estas festas em dois registros. Tanto o Natal como a Páscoa. Nós temos assim, a Páscoa, o Natal é a festa da família. Ora bem, reduzir o Natal à festa da família, à consoada, é muito pouco. É muito pouco. Como reduzir a Páscoa também, digamos, a esta exterioridade, também é muito pouco. E aqui é que está a questão difícil de, nestas celebrações, nós percebermos o que é essencial, não é verdade? Eu, enfim, tenho a da formação da filosofia e recordo uma palavra, enfim, muito antiga, que era a palavra logos. E havia logos é conhecimento. Conhecimento e razão e sentido. E havia um pensador grego chamado Heraclito de Éfeso que dizia assim: sábio é aquele que ouve não as minhas palavras, mas o logos que está em cada um de nós, o sentido, a razão que está em cada um de nós. E o difícil nestas celebrações da Páscoa é, de facto, perceber o essencial da festa. Isto não é fácil. E está aqui o nosso arcebispo, o Padre Albano. Eu entendo que a liturgia é, de facto, um meio, é um fator muito importante para aceder àquilo que é essencial. O que acontece é que, enfim, quem tem experiência de celebrações litúrgicas solenes, na verdade, nas grandes catedrais, com música espetacular da Páscoa, não? Com aqueles cânticos. Claro que... Aliás, a fé inspirou não só a música, como outras artes, como a arquitetura, sim, a pintura. Mas como é que tem essa possibilidade? Agora, nos nossos meios, por exemplo, aqui, nas nossas comunidades cristãs, é evidente que não há muitas possibilidades de fazer destas celebrações, sobretudo
do tríduo pascal, não é? O tríduo sagrado, como lhe chamavam os padres da Igreja, como fazer destas celebrações, de facto, celebrações que falem por si, não é verdade? Porque há ritos tão interessantes, a desnudação do altar em Quinta-feira Santa, a procissão que em algumas igrejas se faz da reserva eucarística para os altares laterais da igreja, onde um altar ornamentado, onde os crentes podem ficar, enfim, durante algum tempo em adoração. São os cânticos. Claro que tudo isto precisaria de muita preparação, digamos, dos nossos párocos com as suas comunidades. Mas isto para dizer que era muito importante. E ainda por isto é que acontece que nestas alturas há pessoas que viajam e muitas vezes entram nas igrejas não propriamente como crentes, mas como turistas. Como turistas, é isso. E como é que as duas coisas se podem reunir, o crente e o turista? É que o turista pode... Também pode ser um crente. Exatamente. Além de curioso, pode ser crente. Além de curioso, pode ser um crente. E, portanto, estas celebrações acho que são muito importantes e todo o investimento que se fizesse nisso. Claro que eu não nego o valor da outra dimensão, de fazer da Páscoa também uma festa da família, assim como o Natal. Mas a Páscoa e o Natal não são apenas, simplesmente, festas de família, não são apenas tradição, são também acontecimento, atualização de um mistério. Padre Albano, apetece-me provocá-lo. A Igreja, tem sido a Igreja capaz de passar esta mensagem de que fala o professor Marcos, Zé Marcos, é preciso conhecimento, que os cristãos não façam, digamos, não cumpram rituais apenas, os gestos, mas entendam aquilo que estão, o significado daquilo que fazem. Exatamente, o mais importante é o essencial e muitas vezes fica-se muito pelo exterior. Mas por responsabilidade da Igreja ou porque as pessoas são desatentas? Para nós, cristãos, a celebração mais importante é a Vigília Pascal. Uma celebração que acontece depois do sol se pôr, portanto à noite, e que representa a antiguidade, os cristãos dos primórdios que passavam essa noite a cantar e a rezar sem dormir à espera da ressurreição de Cristo. Para nós é o mais importante. E o que a gente nota é, no dia de Páscoa até as igrejas estão cheias, mas as vigílias, que são celebrações, custam muito a preparar. Tem muitos salmos responsoriais cantados e realmente aquilo é uma celebração que dá muito trabalho e depois não temos a gente que gostaríamos de ter. Portanto, também não é só falta de organização das paróquias, mas muitas vezes é falta de motivação e de as pessoas não saberem que essa celebração é tão importante. Alguém dizia, lembro-me, aqui num jornal do Conselho, que não poderia passar uma Páscoa sem participar numa Vigília da Páscoa. Eu digo o mesmo. Eu sei que, se for à Sé de Braga, claro que a imponência é maior, o edifício também apela, mas nós aqui também temos igrejas muito bonitas, com muita história. Algo que temos visto aqui, falta conhecer e falta dar a conhecer. Temos visto aqui, à volta destas conversas, que é algo que falta dar a conhecer. Eu penso que... E não só aos que nos visitam, mas aos que estão cá. Isso também é Páscoa, porque as igrejas também são fruto da Páscoa, e da nossa fé em Cristo ressuscitado, e é pena realmente as nossas igrejas não estarem mais abertas, não serem mais conhecidas, e não termos realmente este trajeto, como há o trajeto das catedrais, mas porque não, por exemplo, nós em Vieira de Minho temos aqui este trajeto para os turistas de conhecer as igrejas com mais história, não é? Começar numa ponta do Conselho, passar aqui no centro... Assim como já falamos aqui, dar informação, ter um mínimo de informação sobre cada uma das igrejas que podem ser visitadas ou capelas. Exatamente. A gente, por exemplo, não é? Falamos aqui da capital distrito de Braga, a gente vê uma igreja e então tem uma informação, não é? Que nos diz que a igreja foi construída no século XVII, o estilo barroco, a igreja está quase sempre aberta. Isso também é importante, porque hoje o turismo realmente é muito importante. Mas deixe-me perceber, Manel, só ia entrar agora porque queria que eu ouvisse primeiro. Do que eu vejo, sendo também um católico praticante e sendo um homem que vive o dia-a-dia, incluindo naquilo que é a cultura local, o Manel, além de empresário, é também um dos homens que sustém o rancho de Cantelães. Esta quadra significa, para si, como católico, o quê? Sim, boa tarde a todos e um bom domingo de Ramos.
E, assim, recebi este convite de muito agrado do Zé Luís, que quando faz um convite é sinal que faz gosto que estejamos aqui presentes. Com certeza. Por isso, da minha parte, muito obrigado por isso. E pronto, e é bom estar aqui nesta bancada com a doutora Fernanda, com o professor José Marques e o Sr. Cipreste aqui do nosso Conselho. Assim, eu praticamente já fui tudo falado aqui, de tudo o que é baseado na Páscoa. Mas por palavras deles. Por Exatamente. Eu tenho saudades, a Páscoa é um nome muito bonito, tenho saudades da Páscoa de há 40 anos atrás. Baseado naquilo que era quando acabava de passar a cruz da visita pascal, em que depois, principalmente na nossa freguesia, durante a tarde haviam bailes, muita alegria, havia muitos convívios e nós aprendemos, quem é católico na religião, aprendemos a crescer baseados nisso. Hoje eu tenho saudades desses momentos, porque a Páscoa, foi como eu disse, para mim é um nome muito bonito, o nome da Páscoa, mas que me deixa saudades desse tempo e que esse tempo já não vai voltar a vir. E como explica isso para si? Para si e para os que nos estão a ouvir? Não sei como é que é explicar. É a entrada dos leigos na visita pascal, a falta de párocos em que possam dar... Eu acho que o José Luís tem razão nisso, porque antigamente a visita pascal era feita só com o pároco da freguesia e era um símbolo em que fazia a visita pascal sozinho, começava de manhã cedo, acabava à noite, e que toda a gente tinha muito, muito respeito. Hoje acho que falta muito respeito baseado nisso de ser os leigos que vão fazer a visita pascal. Mas há quem considere que não há diferença. O que interessa é o significado do No meu dia. ponto de vista, há muita diferença e há muita gente que fecha a porta à conta disso. Naquilo que eu vejo, principalmente aqui nas nossas freguesias, no meio rural, em que muita gente, pronto, que é católico, pratica a religião e que sente muito a falta do diálogo do pároco da freguesia, cumprimentar, entrar dentro das casas, fazer a visita pascal. Eu penso assim e que vejo na minha freguesia que acontece muito isso. Padre Albano, isto é um sinal dos tempos. É um sinal dos tempos. E que a Igreja não conseguiu ainda suprir, Sim. porque durante anos não deu a importância que devia dar aos leigos. A questão que nós falamos, para mim, o mais importante é a Eucaristia. Na Eucaristia acontece sempre a Páscoa de Cristo. É verdade que nós aqui no Minho não podemos pensar na Páscoa sem pensar na visita pascal. E a visita pascal é realmente uma grande riqueza. Eu, como seminarista, também andei várias vezes a liderar a comitiva pascal, desde o Alto Minho, desde Monção até estes concelhos todos aqui ao nosso lado, e também agora, há 24 anos, também que eu lidero uma comitiva pascal nas minhas paróquias, e o que noto é realmente um momento de grande alegria. Há diferenças. Quando nós éramos mais novos, corríamos as casas dos nossos tios, dos nossos primos. Quando andei em Monção, notava que no início da primeira casa toda a gente entrava na primeira casa, na segunda também, quer dizer, fazia-se uma grande procissão em que toda a gente entrava nas casas uns dos outros. Havia também a parte do convívio, que é muito importante, e era realmente um momento, não sei explicar, mas era a maior festa do ano. O mundo em que vivemos, e todos nós somos culpados por isso, é um mundo mais egoísta, um mundo em que nós realmente queremos as nossas casas bem vedadas, parece que não convidamos a que ninguém entre, queremos nos fechar, e tudo isso também veio porque a Igreja está no mundo. E é por isso que hoje também a visita pascal é um bocadinho mais intimista, mais particular. Ainda continua a ser uma festa, mas já não é a mesma coisa. Isto temos que ver. O facto de nós não termos sacerdotes para todas as comitivas tem a ver com um problema vocacional. Claro que dizem que nós temos que falar sobretudo com esperança, mas eu já várias vezes disse que aqui em Vieira do Minho o clero tem uma média etária de 70 anos. Eu acho que nós temos que dar valor a toda a gente que ultrapassa os 105 anos a trabalhar. Acho que todos nós, e temos que ver a realidade. Eu sei que gostaríamos que fosse diferente. Isso aí faz relevar o tal papel importante que vai sendo atribuído também aos leigos. Aos leigos, exatamente. Todos batizados devem ajudar, porque se o sacerdote tem 70, 80 anos,
Se o sacerdote tem 7 comunidades, como eu, por exemplo, tenho, as pessoas têm que compreender que nós temos que ser ajudados. Eu não posso andar nas minhas 7 comunidades ao mesmo tempo, quando eu tenho comunidades que estão distanciadas 15 quilómetros. Não é? Portanto, as pessoas têm que compreender. Pronto, há quem ainda consiga algumas soluções. Eu ainda tenho a sorte de ter um sacerdote que me ajuda em Pinheiro, que já vinha do meu antecessor de Padre Lameiras. Tenho a sorte de ainda arranjar seminaristas, os passionistas, mas nem toda a gente consegue isso. E depois também se deu o passo que é aconselhado pelo nosso arcebispo primaz e que já se vive no nosso conselho, felizmente, em muitas paróquias há mais de 30 anos, de termos os leigos realmente a ajudar. Porque é uma missão também do leigo, quer dizer, não pode ser a nossa religião, não é só de sacerdotes e freiras, mas é de todos os batizados, e é isso. E eu aí acho que também há uma grande falta que nós temos. Vamos ouvir a voz do povo, digamos, que eu gostaria de ver representada aqui, e bem, pelo Manuel Prazeres. Esta explicação serve-lhe? Sim, serve, eu aceito isso, e é uma realidade que cada vez vai acontecer mais, porque o Sr. Cipreste diz, é uma realidade que há falta de parques nas freguesias, e não se pode dividir. Um ano estão numa paróquia, outro ano estão noutra, pronto, e vão-se dividindo, e vamos mantendo a tradição da Páscoa, que oxalá que seja por muitos anos, e que nós estejamos... Tem dúvidas que se mantenha, mano? Eu acho que sim. Acho que tenho dúvidas que mais hoje, mais amanhã, principalmente a visita pascal que vai acabar. As sociedades tornar-se-ão tão consumistas e materialistas que esqueçam essa parte. Eu acho que sim. Infelizmente, acho que isso vai acontecer. Isto preocupa, José Marcos Fernandes. Esta questão que o Manuel Prazeres acaba de enunciar prende-se também com uma questão que é da religiosidade popular, das tradições populares, e eu penso que as tradições muitas vezes, claro, reduzem-se bastante a rituais e à superfície, não é? Mas as tradições e estas formas de religiosidade popular, e eu penso que, enfim, todos os nossos líderes espirituais dizem isto, a começar pelo Papa Francisco, que é necessário preservar e valorizar estas expressões da religiosidade popular. E esta questão, a meu ver, da visita pascal é uma das tradições, digamos, muito enraizada na nossa cultura e na nossa circunstância do Minho, por exemplo, do Minho, e aqui mais concretamente de Vieira do Minho, e eu penso que, embora, claro, o Prazer está com pouca com uma baixa expectativa relativamente à possibilidade de esta tradição se manter, mas, entretanto, eu considero que seria um prejuízo que esta tradição se extinguisse. É claro que estas dificuldades que o nosso arcipreste apresenta, e muito bem, estas dificuldades, eu penso que estas dificuldades trazem consigo promessas de novas oportunidades, novas formas de o conseguir. E penso que era bom que estas formas de religiosidade, claro, que esta visita pascal, é evidente que, como eu disse há pouco, tem muito um caráter familiar. Isto, por exemplo, que o Padre Albano disse relativamente à monção, etc., também se verifica um pouco aqui no nosso meio, e isso acho que é bonito, e tem esse aspecto familiar, mas é importante, mas isto é tarefa de todos, de reflexão, de tentar descobrir o conteúdo tão positivo que está, digamos, que está inserido nessas tradições, porque não há dúvida. E com tantas solicitações exteriores para esquecer estas coisas mais... É claro que há muita gente que mais mentais ou espirituais. As férias no Algarve pela visita pascal, não é verdade? Quer dizer, hoje em dia muita gente prefere umas fériasinhas no Algarve do que ficar em casa para abrir a porta para receber essa ilustre visita, não é verdade? Quer dizer, é um sinal dos tempos, mas aí está também, é por isso que tem muito sentido esta reflexão que estamos aqui a fazer, e outras análogas, semelhantes, para perceber que, de facto, nós não podemos deitar fora
estas tradições, porque estas tradições contêm preciosidades no seu interior, não é verdade? E, portanto, eu, Manuel Prazeres, de facto, também reconhecemos a dificuldade toda que o Sr. Expresso disse, mas acho que deveríamos continuar a apostar com este exemplo, da tradição da visita pascal. Ainda vamos ver uma coisa, parece que o Manuel Prazeres vai continuar a apostar na pastelaria da Páscoa, mas vamos já falar dela. Também. Fernanda, a sua reflexão também sobre isto. As mudanças na sociedade serão de tal maneira que deixem pessoas como o Manuel Prazeres, que nós conhecemos como aquilo que se diz uma pessoa de bem por completo, crente como é, ter dúvidas do futuro nestes ritos e nestas celebrações? Eu penso que algo fica sempre. E penso é que temos de encontrar soluções para a substituição dos párocos. O que não vai ser, penso eu, difícil na nossa sociedade. E porquê? Porque, efetivamente, há uma componente que é a tradição, que é a cultura, que o Dr. Manuel Fernandes já aqui nos falou, que é extremamente importante na vida. Porque se não fosse isso, o coelhinho da Páscoa não chegava por cá, porque ele era da antiguidade. Era a lebre, que no fundo era apresentada na Páscoa, porque era o elemento da natureza mais produtivo, que tem uma gestação de 30 dias e tem imensos filhos, quantidade enorme. Era o ovo, que também tinha a ver com a fertilidade e a embalagem mais nobre e mais perfeita da natureza, contém dentro de si um ser perfeitíssimo. Era, por exemplo, então, o cordeiro, que vem de longa data, de muito mais longe do que o nascimento do nosso Cristo, e, portanto, era o cordeirinho que era, no fundo, oferecido e sacrificado para oferta aos deuses. Ora bem, perante isto é tradição. Então, nós também, durante 2000 anos, construímos a tradição da nossa religião cristã. É lógico que ela não vai desaparecer. Nós recebemos-la, passamos aos nossos filhos. Agora, a forma e os smartphones não os desviam depois? Podem ou não. Eu acho que isto passa tudo pela educação, pela formação coletiva da sociedade, porque na nossa religião está contida a moral. E um povo sem moral não é povo, não é? Portanto, nós não vamos agora regredir, ir ao encontro dos pagãos e desse povo sem moral, que infelizmente ainda existe em muitos pontos do mundo. Contudo, eu penso que a nossa sociedade é forte e vai ultrapassar. Como? Vamos ter de encontrar soluções, tem de ser agora. Porque há leigos, há casais fantásticos na nossa vida, no nosso convívio, com uma formação moral fantástica, com um conhecimento alargado enorme, com muita cultura, e essa gente pode perfeitamente substituir e construir a igreja que nós pretendemos que seja. Não tem que ser um homem isolado, um pároco, com a sua formação mais profunda, com um carisma diferente, mas também se podem formar outras pessoas e ficam com o mesmo carisma. Tradições, vamos às tradições, temos aproximadamente 6 minutos para concluir. Nesta altura há na pastelaria coisas que é obrigatório fazer. Sim, principalmente o pão de ló e o folar da Páscoa. São coisas principais. O folar que era uma oferta na tradição, sim, uma oferta na tradição, dos padrinhos aos afilhados. E que ainda se mantém. E que ainda se mantém. E pronto, é mais ou menos dentro disso. E aquilo que se chama hoje, em qualquer produto para o comércio, na inovação. O que é que há de novo que vão inventando para aparecer de novo na Páscoa? É assim, a inovação é boa e tem que haver, não é? Mas eu acho que estamos num tempo e a atravessar uma fase que tanto que se inventa e muito pouco se faz. Porque o que era de bom fica tudo para trás. E assim, nós, felizmente, no setor de negócio que nós temos, não é, de pastelaria, nós sempre tentamos manter a nossa tradição, que já vem de há muitos anos. E é isso que nós apostamos na qualidade para entregar ao consumidor. Não interessa estarmos a inventar muito, porque, foi como eu disse, quanto mais se inventar, pensa que se está a progredir, mas
é em sentido E contrário. o grande número de peças são sobretudo flores E o pão de ló. pães de ló. Sim. E com procura ainda. Sim. Felizmente sim. Há também na gastronomia, Zé Marcos Fernandes, não sendo propriamente um gastrónomo, Não sou especialista propriamente da um gastrónomo, gastronomia. mas há também o prato, enfim, do dia, digamos, Sim, do dia pois, que é o cordeiro. É evidente é o cordeiro. que são pratos. Aqui o padre, que no cerimonial, o padre Albano chamará o cordeiro Mas divino. evidentemente está a ver a ideia do cordeiro. É claro que as pessoas até são capazes de incluir na sua emenda do dia de Páscoa, enfim, o borrego, o cordeiro, mas evidentemente que o significado profundo, digamos, está perdido, não é? Mas aí está um dos símbolos da Páscoa, mas o símbolo representa sempre qualquer coisa e o problema é o que está por detrás. Assim como por detrás do ovo. E se quiserem, deixo com esta ideia de que o ovo, que é um símbolo da Páscoa, e não, eu penso que faz-nos bem a todos recordar que no ovo está inscrita a esperança da vida e isso acho que é o mais importante da Páscoa. Como também nas sementes. Diga. Como também nas sementes. Exatamente, nas sementes e na primavera. Fernanda, Então, para terminar... na gastronomia. Na gastronomia em particular. Na gastronomia em particular, eu penso que se mantém efetivamente aquilo que era tradicional. Portanto, nós sabemos que os israelitas iam para as altas montanhas e levavam os ovos e comiam, festejavam com os ovos. Comiam o cordeiro também, imolava-se o cordeiro, todas as famílias à noite, essencialmente ao jantar, tinham o seu jantar de cordeiro e pronto, e depois as outras iguarias advêm do resto, não é? Tudo aquilo que no fundo nas localidades, etc., constitui identidade, porque nem em todas as regiões nós temos a mesma gastronomia, óbvio. E antes de eu pedir ao padre Albano que nos deixe ficar uma mensagem para esta Páscoa, queria dizer alguma coisa mais. Sim, eu tenho aqui um poema. Trazer-nos uma poesia alusiva da Quadra Pascal. Sim, tenho aqui um poema que me parece transmitir e congregar todo o sentido da Páscoa. Vou tentar ser fiel à leitura dele. Então é assim: a Páscoa é uma longa trajetória na fé, na esperança, no amor. É o canto alegre da vitória em Cristo Jesus, nosso Redentor. A Páscoa é uma passagem dolorosa pelas trevas da noite e escuridão. É a vida que triunfa gloriosa num canto alegre de ressurreição. A Páscoa é festa da alegria, porque Jesus Cristo é Salvador e vem transformar o dia a dia num eterno hino de louvor. A Páscoa é o segredo da aventura, que dá força ao nosso caminhar. É um raio imenso de doçura, que transfigura para sempre o nosso olhar. E não disse o autor? Não está... Não tenho aqui o autor, eu peço imensa desculpa, mas de facto é um poema que me disse alguma coisa. É alguém modesto. É alguém modesto. Padre Albano, pedi-lhe para concluir aquilo que será a mensagem pascal. Eu penso que todos nós aprendemos muito com todos estes conhecimentos, com todas estas experiências, com toda esta tradição sobre a Páscoa e também a forma como vivemos aqui a Páscoa no nosso arciprestado e concelho de Vieira do Minho. E a mensagem que eu gostaria de deixar para todos, sobretudo os doentes, os que estão longe, os imigrantes, todos os rádios ouvintes da Rádio Alto Ave e toda a mesa que está aqui também presente, era desejar a todos uma santa e feliz Páscoa, sabendo que, como diz o cântico, Cristo dará a liberdade, Cristo dará o amor, Cristo dará a esperança, Cristo dará a paz. Tudo aqui foi dito, é verdade. A Páscoa é vida, a Páscoa é primavera, a Páscoa é felicidade, é a festa maior do ano e que cada um de nós contribua para esta festa
com muita esperança, com muita alegria e ajudando também a Igreja a levar esta mensagem, que é a mensagem da ressurreição, a todos os homens. Foi assim que começou. Cristo apareceu a 2 mulheres, essas mulheres começaram a espalhar a notícia e a notícia chegou até nós. E agora cabe-nos a nós, aos que temos fé, aos que acreditamos em Cristo, a continuar, a divulgar e a semear esta palavra, que é a palavra Cristo ressuscitou, Cristo está vivo e que realmente Ele é o libertador de toda a humanidade. Para todos, uma Santa Páscoa. E concluímos assim, onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. De hoje a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Alclave FM. A rádio do Concelho de Vieira do Minho.